Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Segurança Descomplicada. Eu sou o Flávio Costa, engenheiro de sistemas especialista em segurança, e hoje no canal nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E para me ajudar nesse assunto, hoje eu vou falar com uma especialista. Vou falar com a doutora Denise Tavares. A doutora Denise, advogada, é especialista no assunto e vai ajudar a gente a descomplicar a LGPD. A doutora Denise é uma das melhores advogadas no país na área de proteção de dados. Isso mesmo, ela foi reconhecida pela Best Lawyers justamente no tema do vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, quero aproveitar e agradecer muito a presença ilustríssima da doutora Denise aqui no meu canal para falar sobre esse assunto tão importante e tão em alta nesse momento. Olá, Flávio, obrigada pelo convite. É um prazer participar do seu canal Segurança Descomplicada. Doutora, seja muito bem-vinda e muitíssimo obrigado pela sua presença. Primeira pergunta, então, é bem simples. Eu acho que todo mundo andou reparando que muitos sites estão mostrando avisos, informações sobre cookies, sobre privacidade. Isso tem alguma coisa a ver com a LGPD? Muito. Isso realmente é reflexo que a LGPD já é uma realidade. Em maio de 2018, isso também aconteceu quando o GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, entrou em vigor. Nós percebemos essas mudanças em sites de empresas que tiveram que se adequar na época. Agora é a vez das empresas brasileiras ou até empresas estrangeiras, se for o caso. Essas mensagens basicamente são para cumprir alguns requisitos da LGPD, como o requisito da transparência, que é garantir aos titulares dos dados de terem informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento dos seus dados pessoais. Como a vigência da lei acabou pegando todo mundo de surpresa, nós provavelmente veremos esse efeito de uma forma progressiva. À medida que as empresas vão se adequando, elas vão disponibilizando essas informações. Muito interessante. E qual que é a sua visão sobre essa vigência relâmpago da LGPD e qual que é o impacto que isso vai ter, falando tanto de curto quanto a longo prazo? E você acredita que esse impacto ele vai ser maior para as empresas menores, por exemplo? De fato, eu esperava o adiamento. Passamos e ainda estamos passando por um momento em que a prioridade, o orçamento das empresas, se voltou para outras prioridades. Mas também não podemos deixar de pensar no lado do titular, cuja privacidade e proteção de dados é a principal tutela da LGPD. E temos que concordar com o Senado que não podemos ficar à mercê do governo que não tomou as medidas adequadas para o estabelecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de forma tempestiva. No curto prazo, pela ausência da NPD, teremos sim a judicialização do tema. É o único recurso que o titular terá para ver seus direitos garantidos. Isso pode trazer uma grande insegurança jurídica, já que o entendimento dos tribunais pode ser distinto entre si e até mesmo entre o entendimento futuro da NPD em relação principalmente aos vários pontos que ainda temos em aberto na LGPD. Esse impacto será maior para as pequenas e médias empresas, tanto em relação ao orçamento e braço para a realização das etapas de um programa de adequação, quanto pela pressão que eles sofrerão dos seus clientes para se adequarem. Na Europa, que tomamos de lição, as empresas menores sofreram muito com a rescisão dos contratos. Os grandes que se adequaram buscaram parceiros igualmente em conformidade com a lei. Temos ainda um ponto que esperamos uma definição da NPD, que é o provável relaxamento dos requisitos da lei para as pequenas e médias empresas. Por enquanto, a régua é a mesma, independente do tamanho da organização. E doutora, me diz o seguinte, quais são as principais dúvidas que as empresas têm com relação à implementação dessa nova lei? Existe um top 3 de perguntas que todas as empresas fazem? Sim. No começo, uma pergunta recorrente, que era mais uma afirmação, era se a lei ia pegar. Agora, as empresas já estão preocupadas com o prazo para adequação. A principal pergunta é: não fiz nada até agora, por onde eu devo começar? Uma outra pergunta frequente é sobre o cargo de DPO. As empresas querem saber se realmente é obrigatório nomear um encarregado e querem também um benchmarking aí de mercado para saber como as demais empresas estão lidando com esse assunto.
em que área ficou o DPO, se ele exerce a função em tempo integral ou se ele se divide com outras atividades e assim por diante. E a terceira das top 3 perguntas é sobre o consentimento. Muitas empresas ainda acreditam que se adequar à LGPD é sair pedindo consentimento para tudo. Uma coisa que eu estava lembrando agora que é muito interessante é que no começo desse ano, em janeiro, eu fui para a Europa, para Amsterdã, para dar aula, e eu estava explicando para os alunos sobre um conceito de tecnologia que realiza a localização de um equipamento a partir da triangularização de pontos de acesso, né, de access points pelo Wi-Fi. Então, por exemplo, se você já se registrou com seu Wi-Fi, com seu dispositivo no Wi-Fi de uma loja, por exemplo, se essa loja tem essa tecnologia, vamos supor que você passou na frente onde está direcionado uma antena para essa loja, mas não necessariamente dentro desse ambiente. Essa loja pode, então, mandar uma notificação para o seu celular, falando, por exemplo, de uma promoção, ou falando para você entrar na loja para aproveitar algum tipo de desconto, algo nesse sentido. E eu estava falando isso para os meus alunos lá na Europa, muito empolgado, falando, nossa, não seria realmente incrível uma loja ter esse poder, né, essa capacidade? Imagina quantos negócios que elas não poderiam alavancar. E todo mundo estava olhando meio que para mim assim, não, isso é um absurdo, na verdade, isso é uma invasão da nossa privacidade. Então, você acha que existe algum aspecto cultural que fez com que essa lei demorasse para chegar no Brasil? Nós, brasileiros, nós somos muito mais abertos a entregar as nossas informações pessoais? O principal no Brasil, acho que é sim um aspecto cultural. No início, pouca gente se preocupava com a forma com que as empresas utilizavam os seus dados e trocavam qualquer informação por um serviço ou um produto. Mas quando começamos a falar no assunto em empresas, seminários ou eventos, você percebe a reação das pessoas, querendo entender melhor como será daqui para frente e acreditando de fato que ter maior controle sobre os seus dados pode ser muito mais benéfico do que elas imaginavam. Muitas falam, agora eu vou ligar para aquela empresa X ou Y e pedir para pagar meu dado, assim elas vão parar de me ligar todo dia. Todo mundo tem uma história para contar sobre o uso ilícito ou indevido de dados pessoais. E falando nesse assunto, quanto tempo leva para uma empresa se adaptar ao LGPD? Dá para estipular um prazo? Em geral, é possível sim estipular um prazo, avaliando a quantidade de áreas, gerências da empresa que lidam com dados pessoais. Essa avaliação deve considerar também o negócio da empresa. Você pode ter uma fábrica gigante com presença no Brasil inteiro e que não trata muitos dados pessoais, ela não lida diretamente com o consumidor final. O volume de dados que ela possui é bem menor, geralmente só dos funcionários. Por outro lado, você pode ter uma startup com 3 funcionários, mas que o business é justamente o tratamento em massa de dados pessoais. Para a empresa com uns 10, 20 gerências, o prazo médio de uma fase de diagnóstico para saber quais medidas devem ser implementadas pode ocorrer entre 1 a 2 meses. Já para a implementação, o prazo médio é de 5 a 8 meses, mas considerando sempre esse cenário que a gente está vivendo, as atividades elas devem ser paralelizadas agora, né? Não mais seguir uma linha cronológica. Isso deve reduzir esse tempo da implementação. Mas não tem uma receita de bolo. Precisa ter foco, a presença da alta administração apoiando o programa de conformidade e pessoas engajadas na empresa para vestirem o chapéu da privacidade e se colocar à frente do assunto em suas áreas. Existe algum tempo, ou quando entrar em vigor é 1, 2, 3, já valendo, pronto, tá todo mundo tendo que responder essa lei e as sanções relacionadas a ela já vão ser aplicadas? Como é que isso vai funcionar na prática? O Judiciário, como eu mencionei antes, já pode aplicar a LGPD. As sanções previstas na LGPD e aplicáveis pela autoridade nacional só podem ser aplicadas a partir de 1 de agosto do ano que vem. Existe uma menção na lei também que indica que a ANPD poderá estabelecer normas sobre adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a entrada da lei em vigor. Então, quando a lei entrar em vigor, o 1, 2, 3 já deverá ser em relação ao que a empresa fará daqui para frente, mas ela precisa ter um plano de adequação do seu banco de dados. O problema é que, como a aplicação nesse primeiro momento da lei será pelo Judiciário, aí não temos como prever como será esse entendimento. E outra pergunta que acho que muita gente deve ter dúvida também. Como é que vai funcionar a fiscalização pelo órgão regulador? E, aliás,
Já existe algum? Acredito que a não existência de algum órgão regulador para a LGPD possa criar alguma insegurança jurídica, não é? Por enquanto, o Poder Judiciário e os órgãos de defesa do consumidor ficarão com a incumbência de fiscalizar o cumprimento da lei. A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais foi aprovada um pouco depois da promulgação da LGPD, em dezembro de 2018, mas só agora, nesse mês de agosto, no mesmo dia que o Senado rejeitou a proposta de adiamento da LGPD, é que a estrutura e o estabelecimento da NPD foram abordados em decreto federal. Por enquanto, ainda não temos ações concretas da nomeação dos seus diretores, mas esperamos em breve ter novidades sobre esse assunto. Doutora, e uma recomendação aqui para a galera que acompanha o canal. O que você recomenda para os profissionais da área de TI que queiram aprender melhor sobre a LGPD? Eu sou apaixonada pela área de proteção de dados pessoais e tento a todo momento incentivar profissionais de todas as áreas. Essa foi uma das áreas indicadas em uma pesquisa da USP como uma das 10 áreas da próxima década. Quem puder investir agora em conhecimento sobre o assunto, certamente terá um diferencial competitivo no mercado. No meu Instagram, denisitavares.adv, eu posto diariamente, às vezes 2 ou 3 vezes por dia, muito conteúdo sobre esse assunto. Eu tenho também um canal no YouTube, Denise Tavares, com vídeos cheios de informação para quem quiser acompanhar. Esse mês eu também vou abrir uma turma para o curso LGPD para profissionais da minha empresa DT3 Class, onde pretendo justamente trazer um conteúdo mais aprofundado para as pessoas que tiverem interesse em aproveitar as oportunidades trazidas pela LGPD. Eu também faço parte do corpo docente da pós-graduação do Instituto de Tecnologia Mauá. É uma especialização completa sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Todos os módulos juntos, para você ter uma ideia, representam uma carga horária de 360 horas. Doutora, novamente, muito obrigado pela sua presença no meu canal. Acho que nosso bate-papo foi muito interessante, trouxe muita informação e espero que você que tenha assistido tenha gostado desse conteúdo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários e não deixe de acessar o site e as mídias sociais da doutora Denise também para poder acompanhar o trabalho dela. Quem quiser conhecer mais sobre minha trajetória, consultoria, o site do escritório é denisitavares.com.br. Para as informações sobre o curso, elas estão lá no meu perfil do Instagram, denisitavares.adv. As inscrições para a primeira turma vão só até a próxima semana. Pode mandar mensagem, direct, e-mail no denisitavares.com.br, que eu ficarei feliz em poder ajudar no que tiver ao meu alcance. Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, então deixa o seu gostei, se inscreve aqui no meu canal. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui e dá uma sugestão aí de tema sobre o que você gostaria de ouvir, cibersegurança, de tecnologia em geral. Só comentar aí que eu vou dar uma olhada com muito carinho para fazer um vídeo com conteúdo bem bacana e descomplicado para vocês. Beleza? Até a próxima!